está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. A apresentação: Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. A gente, você sabe, né, tá sempre por aqui trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, com aquele destaque legal pra Fórmula 1, né? E conteúdo do site f1mania.net, o F1 Mania em ponto que tá bombando no Spotify aí. Hoje batendo na trave entre os 30 podcasts de esporte mais ouvidos do Spotify Brasil. O Vitor Berto até mandou pra gente lá, chegamos a bater um top 24 lá, então muito obrigado de coração todo mundo que tá sempre acompanhando a gente aí, e pode continuar acompanhando que a gente gosta, tá certo? Valeu demais, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, começando aí essa quarta-feira, né? Quarta-feira é dia dos namorados, né, Garcia? Diga-se de passagem, com casa cheia em todos os lugares aí. Tentei fazer uma reserva pra minha esposa ontem, não consegui, cara. Pessoal, não dá. Tem que ter feito há um mês atrás, hein, Garcia? Bom, vai ter que ser pelo... Não vou falar o patrocinador, mas vai ter que pedir hoje, então, um jantarzinho, né, Garcia? Pra agradar isso. Aí. Já prepara você aí também o jantar. Mas é isso, começando aqui muito animado essa quarta-feira, depois dessa boa notícia aí do F1 Mania, né, Garcia? E no primeiro bloco aqui, já falando do tema que importa, né, Garcia? Vamos falar aqui de Fórmula 1 e, claro, né, agora aqui, deixa eu procurar aqui, a gente vai falar, na verdade, da Fórmula 1 e das novas regras de 2026, Garcia, porque surgiram muitas preocupações, uma delas é com as asas, né, asas móveis que serão introduzidas no carro, e a FIA agora minimizou um pouco essas preocupações, então a gente vai trazer aqui novidades aí dos regulamentos de 2026 da Fórmula 1 no primeiro bloco. No segundo a gente fala de Mercedes, né, porque o Toto Wolff tá animado, hein, Garcia? Depois da bom desempenho da Mercedes lá no Canadá, o Toto Wolff ficou animado, acha que a Mercedes está na briga, mas pediu cautela também com relação aí ao desempenho da equipe alemã. E para fechar, Garcia, tem, olha aqui, ó, o jornal alemão anunciando, cravando, na verdade, né, o Antonelli como piloto da Mercedes em 2025, ou seja, no ano que vem. Tem também a Mercedes, né, recebendo críticas aí por uma postagem realmente polêmica após o pódio no Canadá. E para fechar, o Garcia, as vencedoras da FIA Girls on Track Brasil da seletiva de 2024 vão disputar o brasileiro em outubro agora aí, né? Então já na preparação também, Garcia. Perfeito, é sobre isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje do nosso podcast F1 Mania em ponto, dessa quarta-feira, 12 de junho, romanticamente. Estamos no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, então, bora pro nosso primeiro bloco do F1 Mania em ponto aqui nessa quarta-feira, né? E, Gavi, um assunto que a gente vai começar a falar nas próximas semanas aí sobre o novo regulamento da Fórmula 1, né? Algumas pessoas estão até tristes, né? Porque agora que as equipes estão começando a se equilibrar nesse novo regulamento, o que tá acontecendo? Vem um carro novo por aí também, né? Mas ok, né? A gente já sabia que isso ia acontecer, então vamos lá. E a FIA tem algumas preocupações ainda com esse regulamento novo, tá? O diretor de monopostos da FIA, a gente fala de vez em quando aqui, né? O Nicolas Tombazis, confirmou que a aerodinâmica ativa do carro de 2026 vai ser similar ao DRS atual, né? Hoje, como é que funciona o DRS? Os pilotos que tiverem a menos de 1 segundo do carro da frente podem acionar o DRS, você diminui o arrasto, o carro aumenta a velocidade, você vai e faz a ultrapassagem. Ok, né? Agora é o seguinte, o Nicolas Tombazis estava falando assim, olha, a linha geral que a gente vai seguir é similar, o conceito é o mesmo do DRS, mas o piloto vai precisar preencher alguns requisitos, como distância, diferença de tempo para o carro da frente, e aí ele vai poder ativar o DRS e é o piloto que aperta o botão e fecha, né? E para garantir segurança vai ter um sistema automático também de proteção
que vai ser acionado caso o piloto não desative o modo de DRS antes de uma zona de frenagem, né? Então o Nicolas Tombazzi está dizendo que vai ter uma forma de garantir que ele vai ser desabilitado, né? E que existe a experiência acumulada com o DRS aí, mas que serão necessários testes rigorosos, que muito provavelmente alguns times vão poder enfrentar alguns problemas iniciais, né? Não deve ser um grande desafio, mas que deve enfrentar alguns problemas iniciais aí. Ou seja, aerodinâmica ativa no centro das discussões para esse carro de 2026. Eu confesso que eu tô um pouco... Bagunçou, né, Garcia? Bagunçou um pouquinho, porque a gente sabe que, assim... A asa móvel vai ser não só a traseira, como a dianteira também, né? Exato. Fala aí, pode falar. Não, e inicialmente essa aerodinâmica ativa seria para compensar uma velocidade de reta que os motores não vão segurar. Agora já está se falando na possibilidade dela ser usada também para ultrapassagens, né? Pois é, Garcia. E eu fiquei confuso aqui porque você me corrija se eu interpretei errado lá no começo, tá? Quando a gente veio com as regras aí, olha, falou muito desse DRS ativo, né, Garcia? Ativo, né? Essas alertas. Uhum. E para mim, ativo significa uma coisa que, por exemplo, você tá lá e aí uma coisa meio que automática, né, Garcia? Um ativo automático. Inicialmente parecia ser uma coisa automática, tipo, tá na reta, ela habilita. É isso, né? É isso. Tá na curva, desabilita. Agora, não vai ser mais isso, né? Não é isso. Na verdade, não é isso que ele falou, né? Não, que vai ter um botão, então não é ativo. Ou eu tô errado? Ou não tem nada a ver ativo com ser manual? A palavra seria automático, né? Sistema automático. Não é automatizado, não é exatamente ativo, não é ativo. Não é ativo, né? É manual. É manual. Então, eu fiquei, depois dessa declaração aí, fiquei também um pouco confuso. Acho que tem muito, realmente, a Fórmula 1 precisa esclarecer muito aí. Primeiro, para as equipes entenderem de fato, né? Tudo bem que nós aqui, a gente vai interpretando e vamos trazendo e de fato, talvez sejamos os últimos a ficar sabendo, né, Garcia? É assim que acontece mesmo. Né? Eles estão à frente da gente, então... Mas não tá claro nem para as equipes, quiçá pro público, e eu acho que tem que, em algum momento, isso também tem que estar claro pro público mesmo, né, Garcia? Como é que vai funcionar daqui para frente? Mas é isso, são preocupações que a FIA vai estar tendo, até porque que a FIA tá tendo nesse momento, Garcia, até porque a gente caminha de novo, cara, a gente vai falar isso, porque a gente falou isso lá em 2020, né, Garcia, 2021, e aconteceu, que olha, agora que a gente tá de novo, porque nesse momento da Fórmula 1 a gente tem um campeonato, Garcia, né? Temos um campeonato, e aí a gente tem mais um tempão aí ainda. Tem 2024, que tem mais 14 etapas, 2025 inteiro. O prognóstico é que talvez mais e mais equipes se juntem nessa briga, não sei, na minha cabeça é isso. E aí você entra com... Tá aparecendo, Tá né? aparecendo. E aí você vai entrar de novo com novos regulamentos e etc e tal, e vai beneficiar uma equipe, cara. Não vai ter jeito, né? Já arrisco, já posso aqui apostar que se... entrando regras que mudam assim completamente, porque a gente tá falando de regras, como o próprio Tom Bases disse, que precisam ser exaustivamente, né, testadas, Garcia. Então são coisas realmente novas, né, e que vão abalar o grid. Você pode apostar em uma equipe saindo como na ponta, né, igual aconteceu agora, igual sempre acontece, né, então... Enfim, eu acho que o clamor das equipes também, as equipes, tá todo mundo querendo esclarecimentos dessa regra, né? O pessoal já pediu adiamento, já se fala, né, Garcia, no paddock aí que as equipes querem adiar essas regras, né? Que talvez isso seja empurrado mais pra frente. Então, dada aí digamos que a falta de clareza e também a dificuldade, né, das regras, né, Garcia? Não é essa palavra que eu queria usar, que eu fico tentando pegar uma outra palavra, mas é isso, a regra ela vai trazer uma dificuldade para as equipes que elas não querem nesse momento. Ficou evidente isso também. Você sabe que a própria cúpula aí da Fórmula 1 já nem tá falando mais em aerodinâmica ativa, muito provavelmente por conta disso, né?
Porque não é mais uma aerodinâmica exatamente ativa. O que pareceu, inicialmente, fiquei pensando na possibilidade da gente ter asas flexíveis. Sim, foi o que eu Fiquei pensei pensando também, nessa Garcia. possibilidade, que asas flexíveis são proibidas, mas se você consegue padronizar isso, fica bom pra todo mundo. Depois, O próprio vento abaixa elas, né, Garcia? o próprio vento abaixa elas, né? É isso. E isso é uma aerodinâmica ativa. Ou então depois ficamos pensando em um sistema automatizado que controlasse essas asas, né? Pudesse abrir essas asas, dianteira e traseira. Isso não seria ativo, mas seria automatizado. Né? Agora o piloto vai ter que acionar. E aí precisa ver também quais serão os requisitos. Porque se for para ser 1 segundo atrás do adversário só para fazer ultrapassagem, o que a gente vai ter? A gente vai ter algo que tira a necessidade do tal do push to pass que estão querendo colocar, né? E ao mesmo tempo não resolve o problema de velocidade de reta que esse carro vai ter. O que eu quero dizer com essa velocidade de reta? A gente vai ter uma bateria elétrica muito mais forte, sim, mas uma bateria a menos. E os carros não vão recuperar mais energia das frenagens, do calor. Do calor. Do calor, Isso. E aí eu sempre inverto. Eles não vão recuperar mais a energia do calor. Ao não recuperar a energia do calor e com uma bateria a menos, esse carro vai ter um pouquinho menos de potência de reta, né? Porque vai ser menos recuperação, porque parte desse calor ele é gerado nas frenagens, né? Então, enfim, a gente tem uma dificuldade aí. Tanto é que, Gavi, tem algumas equipes preocupadas aí, inclusive, né? Com a possibilidade de ser... desse carro ser lento mesmo. O André Stella, chefe da McLaren, né? Ele falou assim, olha, do jeito que os carros estão na versão rascunho desse regulamento, e é importante frisar que ainda é um rascunho, e o André Stella tem toda a razão, é importante frisar mesmo que é um rascunho ainda, ele falou, tem muito trabalho a ser feito. Eles não serão rápidos o suficiente nas curvas, ou serão rápidos demais nas retas, né? Esses dois aspectos precisam ser reequilibrados, disse o André Stella. Me parece que a Fórmula 1... Porque o problema inicial era aquele, a falta de velocidade reta. E aí refizeram tudo e aí desequilibrou, né? O James Vowles, por exemplo, chefe da Williams, né? Acompanhou os testes do novo regulamento no simulador da equipe, né? E ele foi questionado, olha que perigo, Gavi, ele foi questionado sobre a possibilidade dos carros serem mais lentos que os carros da Fórmula 2. Ele respondeu, sim, no simulador eles são mais lentos. É fundamental que a gente continue sendo a categoria líder do automobilismo, é assim que a gente vê, somos o topo, por isso a gente precisa garantir que a gente mantenha a performance e velocidade que a gente tem hoje. E agora, ele até falou que o André Stella resumiu bem, há um desequilíbrio fundamental. A diferença de performance para um carro da Fórmula 2 pode ser de alguns segundos. E ele falou assim, nessa semana, na verdade, a gente teve 2 mudanças que reduziram muito o downforce, né? E eu tô confiante que a gente vai chegar a uma solução melhor. Não estamos tão longe, ele falou, a gente só precisa de um pouco mais de trabalho. Então, ao tirar downforce para recuperar essa velocidade reta, desequilibrou-se e o carro já é lento de curva. Então, quero ver onde a Fórmula vai chegar. E eu achei o carro bonitinho, cara. É um Fórmula 2zinho, né? Mas é um Fórmula 2zinho, é isso, É um Fórmula 2zinho. Sem o chapéu de cangaceiro lá. E sem chapéu de cangaceiro, e eu coloquei inho porque é pior, então, né? Senão era um Fórmula 2zão, né? É isso. Se ele andasse mais, era um Fórmula 2zão, mas não, é um Fórmula 2zinho, anda menos. Não, né, Garcia, para, né? Pô, tem alguma coisa... Obviamente, eles vão chegar em números aí, porque não tem cabimento a Fórmula 1 ser mais lenta que a Fórmula 2, né, Garcia? Agora, é preocupante, cara, porque a gente sabe, e aí é física, né, Garcia? Física. Se você, como você mesmo colocou, aumenta o downforce, você deixa o carro mais grudado, mais rápido nas curvas, mas ele é mais lento na reta, não tem como. E o contrário também, e isso é físico, não tem o que fazer, né, Garcia? Eles estão tentando criar essas artificialidades, né? Por isso que essas aletas, então na reta, abre a aleta, e aí o carro fica com menos downforce, ele carrega bastante downforce para fazer a curva reta, a curva rápido, mas quando chega na reta, você tem ali um mecanismo que tira um pouco dessa downforce, né, Garcia? Uhum. E aí o carro é mais rápido na reta, né? Mas eles não estão conseguindo mensurar. Cara, a gente tava falando em uma potência grande de potência, eu não me lembro agora aí, mas
ia perder bastante HP. O MGU-H, né, que a gente tem dois, MGU-H e MGU-K. O MGU-H é o que recupera a energia da frenagem e o H é o que recupera do escapamento, né, da troca de calor ali, né, Garcia? Não é escapamento. Então a gente não vai ter mais o MGU-H, né? É uma parte importantíssima do motor, para quem é um pouco mais antigo e lembra da introdução aí do MGU-H, foi um problemaço, várias equipes que já quiseram tirar ele, né, Garcia, quando ele foi introduzido, não foi briga, aí depois ficou um tempo, e aí briga para tirar de novo, né, sim. E até, inclusive, era um requisito, né, e há alguns anos era um requisito assim, ó, as montadoras vão querem entrar, mas tem que tirar o MGU-H, né, porque ele não faz muito sentido do ponto de vista tecnológico. Então, para agora ele vai sair, mas aí vai perder muita potência com isso, né, Garcia? É difícil compensar. Cara, tá numa encruzilhada complicada a Fórmula 1, né, Garcia? A gente tá meio sem saber aí como é que... Porque uma coisa a gente sabe, que não pode ser um Fórmula 2zinho, cara. Tem que ser no mínimo Fórmula 2ão. Né? No mínimo, um carro que se ele for 2-3 segundos mais rápido, tudo bem, né? É pouco, mas tudo é capaz dos últimos do grid ficar em terceiro na Fórmula 2, né, Garcia? Seria capaz, se for 2-3 segundos assim. É isso. Mas já seria um Fórmula 2ão, né? Bom, essa é a preocupação. A gente vai entrar agora numa onda onde a gente vai falar mais sobre os regulamentos para 2026, e a Fórmula 1 tá vivendo uma roubada nesse sentido, porque no fim das contas os carros vão ter que mudar por conta da mudança dos motores, e a Fórmula 1 vai ter que mudar os motores por conta da entrada de novas montadoras, então não dá para ficar adiando essas coisas. Caso contrário, você teria, por exemplo, adiado a volta da Honda, a entrada da Audi, então não dá. Vai ser, só que a Fórmula 1 ao mesmo tempo tem pouco tempo. Tem uma pergunta muito interessante, eu não vou lembrar de alguém no Parque Fechado esse final de semana, e me perdoa até por não lembrar o nome, mas é que a minha memória não é lá essas coisas mesmo, né? Que ele falou assim, será que as equipes estão empurrando com a barriga esse regulamento exatamente para que ele seja adiado para 2027? Não dá para adiar para 2027. Né? E eu até lembro de ter falado, olha, a lógica é muito boa, mas não dá para adiar para 2027, porque você tem a entrada de novas empresas aí, você tem acordos feitos, então não dá, tem um novo motor. O prejuízo ia ser muito grande, né, o carro muda por causa do novo motor. Um novo motor muda a estrutura toda ali da coisa, então não tem jeito, vai ser em 2026, a gente só não sabe como vai ser e periga ser algo estranho aí, pelo menos nos primeiros anos, vamos aguardar. Né? É isso, não tem como, né, Garcia, não tem como adiar, cara, 2026 tá aí, e aí tudo se dá, né, só pra frisar, assim, sei lá, se não ficou claro, né, mas assim, que tudo se dá pela mudança do motor, né, não tem como falar, não vamos mexer no carro, porque aí vai andar muito mais lento. Né? Então, exatamente. O motor vai ser mais lento, então precisa mexer no carro para tentar deixar ele mais rápido, né? É necessário essa mudança mesmo. Vamos pro nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui nessa quarta-feira, 12 de junho. E olha, Gavi, vamos falar de Mercedes um pouquinho aqui, porque o Toto Wolff, ele tá feliz, pediu cautela, mas tá feliz. O que acontece? A Mercedes mais uma vez começou muito mal a temporada, mas ela vem se acertando ali. Em Mônaco ela teve lá, largou na pole no Canadá, queira ou não, de novo, não era o favorito, mas esteve na briga pela vitória. O George Russell por ali, o Hamilton também ali, não na briga pela vitória, mas esteve na briga pelo pódio e tudo mais, né? E o Toto Wolff, ele, em tom de brincadeira, tá? Ele até brincou, ele falou assim, acho que a gente não deve mudar mais o regulamento e tal, mas, né? Ele falou assim, olha, é bom ver que potencialmente há 4 times na briga. E ele se colocou nessa, tá? Red Bull, McLaren, Ferrari e Mercedes. Ele falou assim, acho que a gente ainda não tá completamente lá pra gente chegar, vencer com mérito, mas a gente tá mais perto e espero que nas próximas corridas, sempre que houver uma pista que permita ultrapassagem, as coisas sejam emocionantes, né?
E aí ele falou que a Mercedes teve corridas onde ela começou bem nos treinos livres e depois perdeu desempenho. Isso aqui é uma observação legal do Toto Wolff, que ele falou assim, que teve corridas onde a gente começou bem nos treinos livres, perdeu desempenho, mas dessa vez no Canadá o bom desempenho se traduziu em pole e pódio, né? Falou que no TL3 ali, inclusive o Hamilton teve muito forte, ele falou que estava muito rápido, ele falou assim, o ritmo dele em stint longo foi espetacular, tinha muito potencial. No quali, a gente tá muito forte no começo, depois a gente perdeu um pouco de rendimento, talvez a gente pudesse ter otimizado um pouco as coisas, né? Ele falou, mas o carro tava bem diferente, ele falou assim, a pista é muito diferente de todas as outras, então é um caso isolado, mas eu espero que a gente possa demonstrar e mostrar que a gente encontrou um ritmo real aqui. Será, Gavi? Olha, Garcia, eu desconfio que não. Já que você me perguntou, porque... Desculpa, mas porque Canadá, a gente comentou o final de semana todo que ele tem características bem próprias, né? A pista de Montreal, Garcia. São retas, basicamente, né, pra exemplificar, você acelera e freia o tempo todo. Você acelera lá no fim, freia lá no fim. Acelera lá no fim, freia lá no fim, né, Garcia? Você não tem curva de média, tem poucas seções ali, mas o carro é isso, basicamente é isso. Então é uma pista muito diferentona do calendário, né? A gente vai agora aí pra Espanha, cara, onde é uma pista super equilibrada, né, com várias curvas de média, que o carro precisa ser rápido, mas tem que fazer curva rápido, não pode consumir muito pneu também, apesar que Barcelona a gente não tem tanta preocupação com isso, né, Garcia? Mas que, enfim, cara, eu acho que é muito cedo, né? Por isso que eu falei que desconfio que não, né, Garcia? Não sei se não ainda, mas... Não acho que... porque a gente tá pegando o recorte, né, do Canadá, que é a 9ª etapa, né? Tudo bem que a Fórmula 1 tem uma evolução constante, etc e tal, né? Então você também comparar com a primeira corrida não é justo, porque não é o mesmo equipamento e também não é a mesma adaptação dos pilotos, né, Garcia? Mas assim, se você pegar... É um recorte dessas 9 corridas só, né? A gente teve outros momentos mais parecidos, né, pistas mais tradicionais que você envolve, digamos que mais esse equilíbrio do carro no geral, Garcia, que a Mercedes não foi tão boa assim. Então o recorte do Canadá é muito bom para a Mercedes, e se isso perdurar se isso acontecer na Espanha, por exemplo, aí depois no Red Bull Ring, aí eu acho que sim, né, a Mercedes está no jogo, né? Agora, se já aqui em Barcelona, agora aí daqui 10 dias, né, na semana que vem, a Mercedes não se sair tão bem assim, já é aquele negócio de fogo de palha, né, Garcia? Aproveitar que tá nas festas julinas para lembrar dessa expressão, fogo de palha, né? Fogo e já logo apaga. Então, eu vou copiar o que eu falei no fim de semana, porque eu acho que é isso que vale de fato, Garcia. Assim, o bom pro torcedor da Mercedes é que a Mercedes não jogou a toalha, isso é fato, né? Muita gente pensou, pô, não... Isso é legal mesmo. Né? Isso é fato, cara, a Mercedes tá no jogo, e aí o Hamilton, que tá de contrato acabando, o cara é profissional pra caramba, né, Garcia? Tá aí. Lembrou até, parênteses aqui, o Carlos Miguel ontem pelo Corinthians, hein, Garcia? Que já tá de saída também, fez grandes defesas, porque foi xingado, mas é um puta profissional, velho, entendeu? É um puta profissional, tá de saída e tá lá fazendo o jogo, né? Ele não pode mais contribuir tanto assim, porque também não faz mais parte, né, da mesa lá de decisões, já a gente sabe disso. Mas a Mercedes tá muito bem, cara. O George Russell é o George Russell ainda, que é aquele cara que veio promissor e etc e tal, e que tinha tudo pra embarcar na Fórmula 1, mas aí pegou um WK13 já mais ou menos, 14 nem se fale, 15 também, ruim, né? Então não tem equipamento, mas se isso voltar, pelo menos nesse restante de temporada, a Mercedes... tá aí, né, Garcia? Então é isso, né? O foco do torcedor é esse. Pô, a Mercedes não desistiu. Agora, se tá igual o Toto Wolff, até o Wolff pediu uma certa cautela, porque de fato é isso, né, Garcia? Não dá pra pegar um recorte do Canadá e dizer que a Mercedes tá na briga daqui pra frente. Bom, o próprio Wolff diz que talvez Barcelona seja interessante. Tá? Ele falou assim, eu não sei se eles, a Red Bull, Ferrari, McLaren estarão fortes lá. Ele falou assim, que a Áustria sempre foi um território Red Bull. Ele falou assim, a McLaren estava mais forte no ano passado. Ele falou que a Áustria é uma pista que nunca foi boa para Mercedes, disse ele.
Ele falou Verdade. assim, a gente não pode descartar a Verstappen e a Red Bull, que ainda são a referência, que também é verdade. A gente fica falando Também. muito do equilíbrio, mas a referência ainda é Red Bull e Verstappen, né? Até agora aí só falou verdades o Wolff também, hein, Garcia? E aí ele foi, ó, a McLaren evoluiu demais e a gente não pode esquecer a Ferrari. Eles não tiveram bem no Canadá, mas há 2 semanas atrás eles estavam no topo, então ele acredita que são 4 equipes na briga nesse momento aí. E quando ele fala em cautela, ele até fala que na Áustria a Mercedes costuma não ir bem, ele também, acredito eu, está reconhecendo que são 4 equipes na briga, mas a Mercedes um passo atrás. Ele reconhece isso, né? Então, faz tempo que eu não vi um conjunto de declarações tão lúcidas de Toto Wolff, assim. Pois é, pé no chão, era. realista, teve que voltar, né, Garcia? Tiveram que puxar a humildade ele do cara. Vestiu as sandálias da humildade. Quem é que falava das sandálias da Era humildade? do Pânico, né? Era, né? Era do Pânico, verdade. É porque eu assistia Pânico ainda. Mas é isso, Garcia. Vestiu as sandálias aí da humildade pra poder, né? Realista total, cara. Ele falou da McLaren como favorita no Red Bull Ring, bem lembrado, né? Porque a gente fica Red Bull, mas nos últimos anos a McLaren já deu trabalho lá, esse ano a McLaren tá com tudo, né, Garcia? E eu acho que Barcelona, cara, vai ser, a gente tá querendo a resposta ali. Lógico que a gente vai sair de Barcelona e aí você vai ouvir a gente falando, olha, agora vamos ver na Áustria, né, Garcia? Mas mesmo, porque também é esperança, né? A gente sempre tem esperança, claro, né? Aqui claro. também sempre temos esperança. Mas eu acho que a Barcelona vai ser a grande resposta, cara. Barcelona vai ser realmente vai ser... Vai lá, quem sair de lá como vencedor, a gente já pode botar como favorito aí pro restante da temporada. Christian Horner não vê a Mercedes, tá? Ele conversou com a Sky Sports, projetou as próximas corridas, e ele falou assim, todos os carros estarão ótimos, especialmente McLaren e Ferrari. Esperamos estar bem nas próximas 3 corridas, abordamos cada corrida de forma isolada, é assim que a gente conquistou 6 das 9 vitórias até agora, né? Ele falou assim, a equipe tá indo bem, o Max e a Red Bull estão em grande forma para se recuperar de Mônaco, né, e vencer aqui nas corridas da Europa, ele falou. Não citou nominalmente a Mercedes, não foi perguntado da Mercedes, mas é aquilo, né? Mercedes um pouquinho mais para trás mesmo. Nesse momento, a nossa curiosidade maior, por mais que a gente esteja falando aqui da Mercedes, a gente dedicou um bloco a isso, nossa curiosidade maior nesse momento é McLaren e Ferrari. Né? Para ver o que eles podem fazer com a Red Bull ali. Total. E acredito que pode dar um jogo legal. Também acho, Garcia. Acho que vai dar jogo, sim. Boa. Até porque o Verstappen, né? Tá aí, ó. Venceu no Canadá contra tudo e contra todos, hein, Garcia? Enfim, cara. E McLaren tá no jogo, a Ferrari, poxa, se não andar bem em Barcelona, pelo amor de Deus... Né? Aí também, não sei o que aconteceu, Garcia, porque não é possível, né? Canadá foi eu acho que a Ferrari, Garcia, até aqui pra finalizar também, mas a Ferrari é o exemplo de que o Canadá também não é a referência, cara. E falando da Mercedes, né? A gente tá falando lá da Mercedes e tal. Porque olha, foi um final de semana péssimo da Ferrari, muito aquém, né? E agora não pode andar tão atrás assim, mas a gente já viu isso acontecendo, talvez em tamanhos menores, mas com a própria Red Bull em pistas, não no Canadá, mas da equipe tá bem, com a própria Mercedes também, de estar bem em todas em uma corrida e muito mal. Sim. Né, Garcia? Uma corrida que é bem atípica. Pode ser o caso, eu acho que talvez esse seja o grande indício, na verdade, né? Esse desempenho da Ferrari, que eu acho que vem forte em Barcelona isso, também. Perfeito. Bom, vamos partir pro nosso terceiro bloco aqui então. F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui nessa sexta-feira com as nossas rapidinhas de sempre. Olha, Gavi, segundo o jornal alemão Bild, já que a gente falou de Mercedes, a Mercedes já definiu quem vai ocupar a vaga do Hamilton, tá? Segundo eles, Andrea Kimi Antonelli, que hoje tem 17 anos, é apontado aí como um grande talento, né? Ele vem de uma fila aí de apostas. A Red Bull tinha uma grande aposta no Verstappen, a Renault tinha uma grande aposta no Piastri, que acabou indo parar lá na McLaren, e a Mercedes tem uma grande aposta no Antonelli, né, que tá batendo um pouquinho de cabeça ainda, porém, né, ele é um nome que tá ali pro futuro da Fórmula 1 e tal, quem sabe, né, o Toto Wolff não escondeu o desejo,
de ter o Verstappen ao lado do Russell no ano que vem, mas parece que não deu muito certo mesmo, as coisas estão esfriando nesse sentido, né? E aí o Antonelli vira a opção, até porque o Sainz, que seria outro nome, também parece estar meio que se arranjando com a Williams e o seu projeto de longo prazo. E depois de ter feito uns testes aí com carros mais antigos da Mercedes nas últimas semanas, o Antonelli teria, segundo o jornal alemão Bild, convencido então, Garcia, a Mercedes, Gabi. Que Antonelli, né, cara? É difícil dizer, né, mano? Porque, assim... Então, porque... Tá assim, engraçado até essa história, ele realmente foi bem por onde passou, mas passou por poucos lugares, né, Garcia? Assim, de você falar, não, olha aqui, isso daqui, né? Sim. Ele não fez a Fórmula 3, na Fórmula 2 ele tá indo bem, sim, tá indo bem, né? Primeiro ano dele também na Fórmula 2. Vamos pegar um exemplo do Bortoleto, né, Garcia, que foi campeão da Fórmula 3, chegou na Fórmula 2 lá. Tá, eu acho que, assim, destaque pro Bortoleto, cara. Não tô criticando não, tá, Garcia? Mas é um pouco mais complicado, né? Conseguiu o pódio agora, lá em Imola, depois em Mônaco, aí já embarcou 2 seguidos também, né, Garcia? Mas tem uma adaptação ali, e eu acho que se você considerar que o Antonelli pulou até a Fórmula 3, ele tá bem na Fórmula 2, né? Eu não tô olhando aqui a classificação nesse momento, vou até olhar, porque já que eu falei, né, Garcia, é tão rapidinho aqui, enquanto isso eu ganho tempo, mas a Mercedes também não tem opção, né, Garcia? Eu acho que muito vai em cima disso, né? Mercedes não tem opção, quem que vai colocar, né? A gente consegui chegar aqui, ó, tá atrás do Bortoleto, ó. O Antonelli tá em sexto com 48 pontos, Garcia, né? O nosso querido Bortoleto tem 50 em quinto, o Paul Aron lidera com 80 aí, seguindo do Zac Aidjad com 78, o Zanni Maloney com 69 e o Dennis Hauger com 56 na quarta posição. Então, assim, tá indo bem para um estreante, etc e tal. E é isso, a Mercedes não tem muito com quem contar, Garcia, né? É o que você falou, tem o Sainz, mas também... Eu, cara, não me empolgo também de ter o Sainz, Garcia, sabia, cara? Eu não me empolgo, mas é que eu acho cedo pro Antonelli. Poderia ter um tampão lá que... Aí eu vou voltar num comentário que eu já fiz aqui. Não gosto dele mais como piloto, assim, não acho que seria o caso. Mas, seguindo a lógica, teria que ser o Ocon, né, pra ser tampão. Mas você vê que a Mercedes também não quer o Ocon, o próprio Toto Wolff não quer o Ocon. Ele prefere apostar no garoto de 17 anos do que no próprio piloto que ele empresaria, né? Sim. Só que aí, sabe por que eu tô falando isso? Tô rodando, Garcia, um pouco? Porque assim, a gente às vezes aqui também, a gente fica falando, os caras tem que botar gente nova. Não tem? Não falamos, Garcia. E, de repente é isso, cara. Se vai dar certo ou não, também a Mercedes também não... 2025, que ano que pode representar pra Mercedes também de tão ruim, Garcia? Isso Não é? Vamos supor que se você tem que arriscar, a hora é agora também. Não tem um grande nome, cara. Porque se você estivesse falando aqui, o Alonso quer ir pra Mercedes, né? Sei lá, o Hamilton fosse ficar, o Verstappen, né? Conforme foi cogitado, que também concordo com você, acho que esfriou muito isso, né? Essa fogueirinha apagou muito, né, Garcia? Parece que o encontro entre os dois não foi lá essas coisas. E porque também, cara, pro Verstappen é difícil você assumir um projeto da Mercedes. Claro, a equipe é uma equipe que nunca pode ser desconsiderada, mas, né, no momento, assim, você botar uma fé, você acha complicado. Acho que alguma coisa teria que acontecer muito grave lá na Red Bull, pro Verstappen meio que sair e aí ter que ir pra algum lugar, né? Senão ele sair por opção, não vai acontecer. Então não tem um cara, Garcia. E aí é a hora de você, de repente, apostar num, né? O Piastri, por exemplo, cara, é que o Piastri também detonou, né, mano? Então, na Fórmula... ali quando ele tava na Fórmula 2 ali, todo mundo já sabia que o cara ia... Não é o caso, mas é um nome que vem também forte. Mas, né, por onde passou, ganhou, mas aí, de novo, não passou pelo que o Piastri passou pra gente falar aqui, não, o cara é um piastrinho aí, né, então vai dar certo. Mas é uma aposta da Mercedes numa situação que ela não tem muito com quem contar e que poderia dar certo, e eu vou dizer até mais, Garcia. De repente você não fecha com o moleque agora, sei lá, mano, vem uma equipe e pega o moleque, mano, você fica sem, né? Sim. Tipo o Corinthians com o Carlos Miguel agora aí, já pra fechar o ciclo do comentário, Garcia. Boa.
Que situação, mas enfim. Pois é. A Mercedes, que inclusive... Olha, um programa dedicado à Mercedes, sem querer, né? Mas enfim, Mercedes cometeu uma gafe nas redes sociais do GP do Canadá, embora eu não tenha considerado exatamente uma gafe, porém, ela foi muito criticada por isso, tá? Post original da Mercedes no final de semana: indo pra casa com o nosso primeiro troféu do ano, o troféu do Russell no pódio do GP do Canadá. Foi aquele pódio lá, aquele troféu lá, bonito até, feito por inteligência artificial e tal, enfim. Ok, os fãs ficaram bravos, até porque, gente, um vai ficar jogando pro lado do outro, mas desde 2021 que eu falo, né? O fã-clube dos pilotos é uma coisa que tem ficado um pouco meio chata também, né? Porque aí os fãs do Hamilton lembraram que o Hamilton foi segundo colocado no sprint do GP da China, né? O que é verdade. Porém, né, a Mercedes explicou bem que o resultado da sprint rende uma medalha e uma placa, e não um troféu, né? E aí era uma foto do troféu. E, sim, era o primeiro troféu do ano da Mercedes. Mas é que hoje em dia, pô, o fã-clube anda pegando pesado. E aí acho que acabou o amor entre o fã-clube do Hamilton com Mercedes. Aí eles pegaram no pé, viu, Gabi? Garcia, né? Eu até falei que polêmico e tal... Mas polêmico aí que a galera polemizou, porque pra mim, foi o primeiro troféu, não foi, Garcia? O primeiro troféu do ano? Foi o primeiro troféu, gente. Foi, eu torço... Não foi o primeiro pódio, mas foi o primeiro troféu. Eu não escondo aqui no podcast minha torcida, todo mundo sabe que eu, adoro sim, o Hamilton, sim, e pra mim foi o primeiro troféu. O Hamilton foi uma medalha mesmo, a sprint vale menos, né? Poxa, não tem... Cara, o dia que a gente começar, eu vou até levar pra esse lado, hein? Levar pro pessoal, hein, Garcia? Olha lá. Mas o dia que a gente começar a colocar sprint no mesmo valor que o Grande Prêmio, para. Tô errado, Garcia? Verdade, total razão. Porque a gente aqui era até contra. Aí, pelo espetáculo e tal, os promotores precisam sustentar os eventos, né, Garcia? Foi essa desculpa minha aqui, né, pra me convencer que tá tudo bem, né? Eu fui quando a gente vai aqui em São Paulo, realmente o bicho pega, é legal, mas, cara, o GP o Grande Prêmio, o troféu do pódio é o troféu do pódio, o segundo lugar da sprint, o primeiro lugar da sprint não é chega nem aos pés do terceiro lugar da corrida principal, na minha visão, e para mim tem que continuar assim. E os pontos representam isso também, né, Garcia? Os pontos já representam isso. Então acho que é bem por aí. A torcida pegou, foi muito além aí, né, Garcia? Primeiro troféu e uma medalha, tá tudo certo. Mercedes até se desculpou, mas nem precisava, eu acho, viu, Garcia? Bom, vamos falar de uma coisa muito legal aqui. A gente teve nesse final de semana, né, domingo, em Birigui, lá no Speed Park, né, o FIA Girls on Track Brasil, que é a seletiva de kart 2024, né, que teve as suas vencedoras definidas aí. A Nicole Campos, paraibana de João Pessoa, foi campeã na categoria cadete. Na júnior o título ficou com a Fernanda Ribeiro Cerqueira. E na graduadas a vencedora foi a catarinense Maria Eduarda Ninkotter. Né? Foram 38 kartistas, 9 na cadete, 14 na júnior, 15 na graduadas. E a premiação das 3 vai ser disputar gratuitamente o Campeonato Brasileiro de Kart, que é a maior competição do kartismo brasileiro, dos dias 8 a 12 de outubro, lá no Speed Park também, em Birigui, no mesmo circuito Interlagos lá, né? Elas vão correr nas categorias cadete, F4 Júnior, F4 graduados, né? E a Maria Eduarda e a Maria Luísa Bedin, vice-campeã da graduadas, também ganharam teste na categoria de turismo a NASCAR Brasil, tá? Que vai ser realizado no Autódromo de Interlagos, 5 de agosto, logo depois da etapa da Copa Truck. Então, assim, iniciativas que... eu não quero que isso soe como uma crítica, pelo amor de Deus, porque não é uma crítica, tá? Então só vou usar uma palavra, só tô falando isso para não ser mal interpretado. São iniciativas que lentamente, né, mas que muito corretamente vão sendo criadas para que as meninas tenham mais espaço no automobilismo. Inclusive aqui, Gavi, deixa eu ver quem fez a matéria na Filmania, foi a Natália De Vivo, né? E quem tá na capa aqui
na imagem é a Gabi Vigiani, né? Que inclusive ela é piloto da minha equipe lá, a Kartrack, né? Que a gente tem uma equipe lá de... tem uma equipe de kart rental. E a Gabi Vigiani é piloto Kartrack, correu com a gente lá na Granja Viana, no Endurance que teve esse final de semana, no sábado. Então ela disputou uma prova de 6 horas no sábado lá com a gente, fez os instintos dela lá, e no domingo já foi correr em Birigui pra disputar a seletiva. As meninas que cada vez mais estão ocupando esse espaço, e por isso que eu falei, lentamente, mas esse lentamente não é uma crítica, porque é uma coisa que tá acontecendo de uma forma até bem natural, e isso é legal. E precisa, Garcia, porque não tem segredo, cara, pra você ter mais mulheres no automobilismo, você precisa ter mais mulheres na pista, é isso. Isso. Né? Vou usar um exemplo meu aqui de 10 anos atrás, que eu fazia uns campeonatos em Interlagos, Garcia, e a gente tinha um time forte lá. Ó, pra você ter ideia, de lá, quem corria com a gente era o Vitor de Ramazauskas, no kart, que hoje é piloto da Mercedes, né? O Kleber Electric, Clebão, olha só, corria lá, depois Carteiros, e hoje tá aí, hoje eu acho que ele tá na Copa Truck, se eu não me engano, né, Garcia? Isso, e ele disputou inclusive a última etapa da Copa Kartrack lá, mas ele disputa a Copa Truck. Um cara excepcional e tudo, né? Enfim, cara, pra dizer que o time era muito bom, né? E tinha lá 30 pilotos mais ou menos, tinha uma mulher, a Fê Jardim, que andava muito também. Sim. Fê Jardim, que é filha do Adalberto Jardim, também da Copa Truck, né, e tal. E pra você ver, cara, era uma mulher, né? Então você já tá falando da Gabi. Você hoje corre com quantas ali, Garcia? Quando você tá na pista ali no fim de semana, quantas mulheres você vê geralmente no paddock? Não, tem bastante, tem bem mais. É isso que eu quero dizer. E tem algumas meninas, Gavi, que a gente pega ali pelo cartódromo, algumas meninas que elas lideram ações muito legais, né? A Bia Junqueira, que organiza campeonato feminino, a Gabi Mesa, que organiza campeonato feminino, e tem várias outras ações. A gente tem Gabi Pedron, inclusive tem umas 300 Gabis lá. Gabi Pedron, conheço a Gabi, então. Gabi de 10 anos atrás também, grande Gabi. Então eu vou citar esses nomes só pra não ser injusto com mais... Gabi é estrategista, né? Muito boa, por sinal, né? Lá com o pessoal da Wire, inclusive, né? Então assim, eu vou ficar nessas 3, na Bia Junqueira, na Gabi Mesa e na Gabi Pedron, porque o pessoal vai entender se eu esquecer mais alguém aí. Se eu ficar falando vários, aí eu vou esquecer pessoas, né? Mas assim, as meninas, elas estão inclusive assumindo posições muito interessantes dentro do kartismo e consequentemente do automobilismo, assim, muito legal. É isso, e aí essa é a sequência, né, Garcia? Você tem mais mulheres fazendo as coisas, e aí naturalmente, como você disse, naturalmente as coisas vão indo. Então é lento, porque o processo é lento, talvez pudesse ter mais apoio, sei lá, não vamos discutir isso agora, mas a gente vê isso acontecendo. Que bom que a gente vê isso acontecendo também, né, Garcia? É isso, perfeito. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi? Ô, Garcia, você falou através de uma, eu ia pensar, será que a gente vai receber carta agora, Garcia? De uma o quê? Através de uma caixa postal que nós vamos mandar. De uma caixa postal. Mas é isso, meu Instagram, hein, Garcia, pra quem puder aí mandar uma mensagem, quem quiser, né, lógico, e tiver alguma dúvida, enfim, a gente sempre fica feliz aqui de receber as mensagens, né? Então é Gabriel Gavinelli, @Gabriel Gavinelli com 2 L's, no TikTok, Gabriel Gavinelli F1 também, 2 L's sempre. Tamo junto, viu, Garcia? Perfeito. Quem quiser me mandar mensagem, meu Instagram tá lá também, @CarlosGarciaFM. Tá, tô lá, tranquilo pra você mandar mensagem pra gente aí, que a gente sempre gosta, tá bom? Valeu demais pela sua presença, valeu todo mundo que tava junto por aqui, acompanhando mais uma edição do nosso F1 Mania em Ponto. É isso, tamo sempre junto. E valeu você também, Gavi. Tamo junto, Garcia. É nóis. Valeu, tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em Ponto.